Retiro SAF Online 2024. Apresentação: Ana Maria Prado. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Vamos receber juntas os nossos dois queridos pastores, reverendo Carlos Alberto Castorino, reverendo Osni Ferreira, não é? Vou tecer aqui alguns comentários sobre eles, depois eles terão aí 1 hora para, não é? Que maravilha, tem sido uma festa, né? Um presente de Deus para nós. Vamos iniciar. O reverendo Carlos Alberto Castorino de Oliveira. Ele é pastor da Igreja Presbiteriana Jardim Colorado, sítio em Bangu, no Rio de Janeiro. Presbitério Oeste do Rio de Janeiro, secretário sinodal de SAFs, do Sínodo Carioca, membro do Tribunal de Recursos do Sínodo Carioca, presidente do Presbitério Oeste do Rio de Janeiro, secretário do Conselho da Igreja Presbiteriana Jardim Colorado e conselheiro da SAF local Jardim Colorado. Então, damos a ele boas-vindas, desejamos a ele, não é? Que Deus o abençoe rica e poderosamente, e aí agradecemos também a sua esposa, não é? Rosana Castorino, e o reverendo Osni Ferreira, é pastor auxiliar da 5ª Igreja Presbiteriana de Maringá, no Paraná, conselheiro da SAF e é do Sínodo Norte do Paraná. O reverendo Osni, ele já pode se dar a alegria, não é? De ser um pastor jubilado. É jubilado, pastor? Já é jubilado? Não, né? Ainda não, né? Ainda não. Está trabalhando lá junto com o seu filho, não é? Para apoiar o seu filho, que também é pastor. Então, como diz o reverendo José Romeu, são duas potências. Um no Paraná, norte do Paraná, e outro no Rio de Janeiro. Então, Deus os abençoe rica e poderosamente. E os senhores têm os seus 60 minutos e o Brasil todo vai orar pelos senhores. Né? Deus abençoe. Amém. Amém. Queremos saudar, então, a nossa querida presidente, Ana Maria, da Confederação Nacional de SAFs. Quero também saudar o meu companheiro de conversa, o reverendo Carlos Castorino. Queremos também saudar o reverendo Altaneiro, que trouxe essa mensagem confortante, consoladora e estimuladora também das nossas vidas. Que Deus o recompense, que Deus abençoe a sua vida. Um tema maravilhoso e extraordinário. Queremos também saudar a todas as irmãs que fazem parte da mesa aí do Retiro, que estão conosco na plataforma, que Deus esteja abençoando suas vidas também, seus ministérios, e compondo aí a diretoria da Confederação Nacional. E queremos também saudar a todos os ouvintes, a todas as pessoas que estão junto conosco aí pelo YouTube, para também participar desse momento maravilhoso da Palavra de Deus, sendo exposta também nessa conversa. Quero também agradecer a Deus pela oportunidade que Deus concedeu à nossa querida presidente para elaborar esse retiro espiritual, da qual nós já temos tido o grande privilégio e também a grata satisfação de crescermos espiritualmente em todos os momentos, em todas as palestras, em todos os sermões, em todas as conversas, em todos os sermões, nós temos tido grandes experiências com Deus e principalmente falando sobre o amor de Deus. O pico do Everest, o clímax, a coroa do tema do quadriênio, que nos tem levado também a um crescimento espiritual em todo esse quadriênio. Que Deus abençoe a todos. Também agradeço a Deus, duas boas-vindas à nossa querida irmã Ana Maria, agradecido por esse convite, por essa oportunidade de estar participando desse retiro online. É uma coisa muito boa, é uma oportunidade que se abre para diversas pessoas, algumas que não puderam sair com sua igreja para retiro e outras que, mesmo estando em retiro com suas igrejas, têm a oportunidade de participar desse banquete espiritual.
tem sido realmente uma bênção, tenho acompanhado, tenho sido edificado e agradeço muito a Deus. Saúdo ao nosso querido reverendo Osni, também o nosso pastor trouxe essa mensagem maravilhosa. A Bíblia é assim, nós conhecemos alguns textos, até pregamos nesses textos, mas o Senhor, através da ação do Espírito Santo, sempre renova, sempre traz coisas novas para nós. Basicamente, assim, um exemplo, somente a nível de comparação da eficácia, é como o maná no deserto. É sempre novo, nunca é o mesmo maná, é um maná novo que vem a partir da pregação da palavra, e eu louvo a Deus por isso. As nossas irmãs que estão compondo a sala, obrigado também pela companhia agradável, e esperamos que falar sobre o amor e a misericórdia seja algo que nos edifique também, que nós sejamos edificados, que nós venhamos a aprender com o que os nossos irmãos, o nosso irmão, Brando Osni, trará para nós, e assim possamos também compartilhar com outros aquilo que o Senhor compartilha ao nosso coração, na nossa alma. Amém. Todos nós sabemos que da língua grega nós temos a proposição de 3 partes falando sobre o amor. O amor philos é o amor amigo, amor de amizade. O amor eros é o amor conjugal. E o amor ágape é o amor de Deus. E lá em 1 João 4, de 7 a 8, nós vemos João abordando sobre o amor de Deus. E é interessante, maravilhoso, nós podermos ver a expressão de João quando ele diz que Deus é amor. É interessante que essa expressão ela tem uma conotação de nos mostrar que Deus não tem amor, mas Deus é amor na sua essência. Alguém já disse que o amor não define Deus, mas Deus sim define o amor. E quando a Bíblia descreve Deus como luz, a Bíblia está se reportando à santidade de Deus. Então, os comentaristas nos dizem de que o seu amor é santo e a sua santidade se expressa no amor. Então, o que nós podemos perceber que todos os atributos de Deus dependem da essência do amor que está direcionando, norteando toda a vida, ou todos os atos de Deus, todos os atributos de Deus. Então, se a gente for levar em conta a criação, quando Deus criou o homem, a palavra de Deus diz lá em Gênesis 2:7 que Deus soprou nas narinas do homem e o homem passou a ser alma vivente. E com isso nós podemos perceber, então, que juntamente com esta vida vivenciada através do sopro de Deus, Deus também imprimiu a marca do seu amor na vida humana. E, portanto, o homem, então, agora tem essa possibilidade de também amar como Deus amou primeiro, criando o homem, formando o homem para ser a sua imagem e a sua semelhança. Mas nós percebemos que lá no capítulo 3, houve uma quebra deste amor no coração do homem por causa do pecado. Isso manchou, isso ofuscou no coração do homem o amor. Então, o homem, sem Deus, ele não tem um direcionamento desse amor. Esse amor se torna um amor ofuscado, um amor de forma não pura, não de acordo com a essência de Deus. E com isso tudo, então, o homem sofreu e imediatamente Deus já colocou ali no jardim o plano dele. Deus não é pego de surpresa, porque Deus tem os seus planos, Deus sabe de todas as coisas. Deus já tinha planejado a redenção do homem e Deus anuncia no Éden que viria um redentor a este mundo. E com o passar do tempo, que os tempos de Deus não é o nosso tempo,
Então, Deus planejou, e no Antigo Testamento Deus usou a lei, os profetas, o sacrifício dos animais, mas sempre no Antigo Testamento Deus foi apontando que viria um redentor ao mundo para salvar o homem do pecado e trazer novamente o homem diante de um amor puro, o amor que é a essência de Deus no seu coração. Então, diante disso, diante dessa narrativa do texto que foi lido, nós podemos, então, conversar sobre o amor e a misericórdia, e creio que dissemos sobre o amor de Deus impresso no coração de Deus, de Adão e Eva, e que foi manchado pelo pecado. Então Deus propôs selar com o Espírito Santo do Senhor esse amor em nossos corações, e Deus então está diuturnamente em busca dos pecadores para redimi-los e para trazer então o homem de volta a um amor genuíno, um amor de Deus. Tudo isso vai refletir também, vai implicar também na questão da misericórdia, como poder conectar a misericórdia ao amor e como o amor influencia nessa misericórdia. Amém, amém. Você fez um ponto maravilhoso, começando do começo, a criação do homem, não é? Com todos aqueles atributos de Deus impressos na alma do homem e que foi perdido, foi ofuscado, foi manchado com a queda, porém Deus restaurou, a partir de Jesus Cristo, essa possibilidade. Mas logo no texto, que é o texto base do quadriênio, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, eu vejo assim uma expressão muito boa e convincente do tipo de amor que, de fato, Deus quer que nós compartilhemos com os nossos semelhantes e também, até mesmo, com aqueles que possam ser chamados de nossos inimigos, como Lucas relata no capítulo 6, versículos 35 e 36. Mas olhando aqui o texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, e o senhor tocou nesse ponto inicial muito bom, a diferenciação do amor filéu, do amor eros, para o amor ágape. Consultando esse texto, a gente vê que no versículo 1, 2, 3, 4, no 4 duas vezes, no 8 e no 13, o tipo de amor que o apóstolo Paulo fala é o amor ágape. É o amor que vem do trono, do coração de Deus. Não é o amor filéu que nós precisamos ter, porquanto vamos nos relacionar com pessoas, precisamos ter esse amor de amizade, o amor fraterno, e também não é o amor eros, que é o amor mais dedicado aos casais propriamente. Não, o apóstolo Paulo coloca em todos esses versículos esta modalidade de amor, o amor ágape, o amor que vem do coração de Deus. E aí uma coisa interessante que eu aprendi nesse retiro. O retiro também é cultura espiritual. Eu aprendi que a definição humana de amor que a gente conhece é diferente da definição que eu ouvi no retiro. O amor não é um sentimento. O amor é uma pessoa. E que pessoa é essa? É a pessoa de Deus. O nosso Deus que nos ama com amor eterno, conforme diz Jeremias. Com amor eterno te amei. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno te amei. Então, este amor eterno, este amor ágape, é o que nos impulsiona a viver e vivenciar a abnegação no relacionamento que nós podemos ter e devemos ter, tanto com os cristãos, quanto também com os não cristãos. E uma coisa que é interessante é que para nós, seres humanos, às vezes fica muito difícil nós fazermos essa diferenciação. Por melhor que possa ser a intenção do ser humano, muitas vezes fica difícil
de fazer essa diferenciação do tipo de amor que devemos usar para com os outros. Eu extraio esta palavra observando, por exemplo, o relato do João, no Evangelho de João, lá no capítulo 21, do verso 15 ao verso 22, está ali aquela, vamos chamar de confusão na cabeça de Pedro, entre aquele amor que Jesus Cristo pergunta a ele: Simão Pedro, amas-me? O Senhor sabe que te amo. Mas o Senhor pergunta se ele ama no sentido do amor de Deus, é o agapau. E ele responde com o amo, com o filéu. E até que o Senhor Jesus vem a ele de uma forma assim mais profunda e diz: apacenta os meus cordeirinhos, apacenta as minhas ovelhas. Mas foi preciso que ficasse claro que o amor que Jesus queria saber se havia no coração de Pedro é o amor ágape. Porque somente este amor é que pode produzir o fruto digno de glorificação do nome de Deus, e é o único amor que fez com que o Senhor Jesus Cristo viesse a nós, o amor ágape, fez com que o Senhor Jesus Cristo viesse a nós e desse a sua vida em prol da vida eterna que ele veio a conferir para nós também. Então, daí a importância do amor ágape. Agora, podemos continuar falando mais sobre o amor, porque temos muito o que falar. Agora, é um fato que o amor é casado com a misericórdia. Quem ama, pratica misericórdia. Quem pratica misericórdia, ama, porque um não está dissociado do outro. Ambos caminham juntos o tempo todo. E nós, como o senhor bem disse, falamos um pouquinho sobre isso na nossa conversa, vemos na pessoa de Deus esse interesse em nos renovar. Em Ezequiel 36, por exemplo, lá no versículo 26, eu creio que seja esse, o Senhor Deus diz na restauração do cativeiro, ele diz assim: tirarei um coração de pedra e porei no seu peito o coração de carne, e na sua mente lhes imprimirei as minhas leis. Se nós reduzirmos, como Jesus o faz, as leis de Deus, nós vamos chegar ao amor de cujo propósito depende os profetas e todas as demais coisas. O amor será sempre o principal para nos conduzir a fazer a obra do Senhor. Este amor abnegado, do qual o reverendo Altaneiro nos deu esta lição espiritual maravilhosa, que nos faz prosseguir e ver, olha, dificuldade não é obstáculo para nós servirmos ao Senhor. E esse é o propósito do Senhor Jesus Cristo, que nós o sirvamos com alegria, com vigor, sem temor, e ele faz a obra através do Espírito Santo em nossa vida e nos envia. Eis-me aqui, envia-me mesmo, não sei como eu vou fazer, mas eis-me aqui. E ele então, através da ação do Espírito Santo, nos envia com amor para praticar a misericórdia. Muito bem, você tocou num ponto muito interessante, é que, de fato, o amor filos e mesmo o amor eros não podem existir sem que o amor ágape seja impresso no coração, na mente, no coração do homem. Agora, a verdade é que também isso foi ofuscado por causa do pecado. Mas agora Jesus vem para limpar, Jesus vem para redimir, Jesus vem para fazer com que aquela mancha, aquilo que estava ofuscando esse amor ágape, seja restaurado no coração do homem. E assim, então, o homem vai amar como Deus amou, né, a nós, porque a Bíblia diz que nós não amamos Deus em primeiro lugar, Ele nos amou e por isso nos motivou agora, por meio do seu amor, a também a amar da mesma forma, né? Reverendo, como nós estamos numa conversa, me permita, né? O senhor falou que o amor filos e o eros, eles foram bons, foram trazidos, né? Como o senhor disse, a nós por Deus. É obra de Deus também. Obra de Deus.
como viveria Adão e Eva no paraíso se não tivessem o amor ágape, o philos e o eros. E o eros, sim. Como o senhor disse, e eu concordo plenamente, foi o pecado que manchou. Sim. Manchou completamente. Então, o que o Senhor Deus fez? O Senhor Deus disse... Vou parafrasear aqui, diz o seguinte, bom, como tudo que é bom, tudo que foi bom na criação que eu lhes dei, foi ofuscado pelo pecado, então agora eu vou imprimir no coração de vocês, com maior abundância, o meu amor, que é o amor ágape. E a partir dele, vocês vão praticar o amor filos, o amor eros, e vão fazer as obras de misericórdia que possam trazer os escolhidos para a minha presença, especialmente. Né? E de acordo com o que você falou aí, eu lembrei de Paulo dizendo que ele ainda está olhando num espelho que não está tão espelhado assim, mas que no tempo oportuno ele vai ver face a face. Então, quer dizer, esse amor está sendo construído na nossa vida até o ponto de nós chegarmos ao máximo, né, desse amor nas nossas vidas. Né? Mas vamos à frente, então. Dentro do texto que foi lido, nós achamos por bem pensar desde o 31 até o 46, a Ana Maria deixou essa liberdade para nós, de chegarmos até começarmos do 31. Nós temos, então, ali 2 grupos de pessoas diferentes neste julgamento de Jesus, quando ele vir buscar a sua igreja no final dos tempos, né? Então, ele vai separar esses 2 grupos. O primeiro grupo começa lá no verso 34, dizendo, Jesus convidando, né? Vinde para tomar posse desse reino, que está preparado desde a fundação do mundo, já tinha falado antes, e retorno a dizer, Deus nunca é pego de surpresa, porque ele já tinha preparado desde a fundação do mundo, e esse convite agora está sendo realizado no dia do juízo, no dia da volta de Jesus. E dá a razão do convite para esses que são chamados por ele de justos, dizendo, tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era forasteiro e me acolhestes, né? Estava nu e me vestiste, estava enfermo e me visitaste, estava preso e vieste ver-me, né? Então, os justos perguntam, ficam abismados e fazem a pergunta, Jesus, mas quando é que nós fizemos isso? Quando? Nós não estamos lembrando quando que isso aconteceu. E daí ele diz assim, enquanto fizeste a um desses pequeninos irmãos, a mim vocês estão fazendo. E aí o outro grupo, que está do 41 em diante, ele está falando de malditos. Então tem o primeiro grupo, são benditos, são os justos, são aqueles que ouviram, são aqueles que praticaram esse amor, são aqueles que foram agraciados e foram obedientes a esse amor. E agora o grupo do verso 41, chamado de maldito, porque fizeram o contrário dos benditos. Aqui o texto fala apenas de irmãos, né? Não está falando de irmãos, ele está falando somente de pequeninos, né? Mas não está falando de irmãos. Mas ali ele está falando, então, que eles não fizeram o que era para ser feito. E por isso, então, eles teriam que ser apartados desse outro grupo e ser lançado no fogo eterno. A pergunta que se faz mas esses malditos nunca fizeram uma ação de misericórdia em favor do próximo? Talvez a explicação seja que a misericórdia desprovida do amor de Deus seja apenas uma obra de caridade, uma obra social, e não está errado fazer essa obra social. Em muitos momentos a gente acaba fazendo somente a obra social, mas que leva o indivíduo apenas a resolver o problema físico e não o problema espiritual. Quantas vezes eu, você, todos os nossos ouvintes, quem sabe já não demos um prato de comida para alguém, mas não demos o maná do céu para essa pessoa. Isso. Você saciou, então, a fome física dessa pessoa, mas ela ainda está faminta espiritualmente.
O amor de Deus nos constrange à misericórdia, e não apenas uma obra social. A misericórdia, eu entendo que ela é muito mais abrangente do que apenas uma obra social. Ela envolve o desejo de nós levarmos essa pessoa também a conhecer o maná do céu, o pão espiritual, e não aquele que come do pão físico que eu dou para ela, amanhã ela volta a ter fome de novo, vai ter as mesmas necessidades, eu tenho que novamente estar saciando as suas necessidades. Mas quando eu coloco em evidência o maná do céu, para que a pessoa possa também se apropriar do pão vivo do céu, que é Jesus. Então, é o caso lá da mulher samaritana. A mulher samaritana estava atrás ela estava numa intenção utilitarista, mas ela encontra o pão vivo do céu, que saciou a sua fome espiritual, e mediante esse ato de ela receber Jesus no coração, todas as outras coisas foram resolvidas na sua vida. Quero que o irmão também possa complementar aqui, porque é um pouco longo, tenho mais coisas para falar, mas eu falo na sequência. Sim, sim. Esse texto, Mateus 25, colocando aqui o grande julgamento e esses dois grupos que estão destacados no verso 40 e também no verso 45, eles me remetem, ainda em Mateus, ao capítulo 10. Por quê? Aqui, antes de Jesus colocar essa questão do grande julgamento, nós encontramos aqui no capítulo 25 somente, primeiro, a parábola das 10 virgens, depois, a parábola dos talentos. Na parábola das 10 virgens, 5 prudentes, 5 não prudentes. Termina dizendo o seguinte: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Na parábola dos talentos, os dois que produziram, que frutificaram, foram tidos como servos bons e fiéis, porque enquanto o Senhor estava ausente, eles produziram, criaram utilidade, não guardaram, não reservaram para si só o que houveram recebido do seu Senhor. O terceiro, que enterrou o talento, buscando preservá-lo para para não perder alguma coisa assim, foi tido como servo inútil, porque ele não produziu. Se nós observarmos assim, que o apóstolo Paulo diz que quando o Senhor Jesus subiu às alturas, levou consigo o cativeiro e deu dons aos homens, especialmente em Efésios 4, para que os homens, usando, ali está uma diversidade de dons, vamos supor que sejam talentos, que era para equipar os santos para o serviço ao Senhor. O importante é que cada um que receba do Senhor frutifique. Tanto a virgem foi desatenta, as 5 virgens foram desatentas, tanto quanto também o servo que não produziu foi chamado por um servo inútil, porque na ausência do Senhor, o seu Senhor, ele, em vez de frutificar, ele deixou de trazer um crescimento maior. E o final do grande julgamento também vai na mesma linha. Estes que não fizeram a obra que o Senhor esperava que fizessem, irão para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Agora, o ponto que eu quero pegar aqui é que tanto os do verso 40 quanto do verso 45 são aqueles que basicamente obedeceram aquilo que o Senhor Jesus esperava, quando no capítulo 10 ele envia os 12 com instruções, fala sobre as admoestações, levando aqui em conta especialmente no capítulo 10, que eles vão
mas não devem se prover de ouro, nem de prata, nem de cobre, nem de alforje, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Muito bem, então os discípulos saem para fazer a pregação do evangelho, para dizer que o reino de Deus está ali, sem levar absolutamente nada. Humanamente falando, totalmente dependente daqueles para quem eles estavam sendo enviados. E aí fala dos estímulos, fala das dificuldades, e quando trata das recompensas, olha só por que eu creio que a palavra em 25, 40 e 45 se refere a esse grupo de pessoas. As recompensas. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, os discípulos que estavam indo para pregar, por ser estes meus discípulos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Então, quando eu olho lá para esse grupo de pessoas do 25, eu fico me perguntando, como o senhor, será que eles nunca fizeram alguma obra de acolher, de dar um copo de água? Mas a gente vai mais além, porque pode até dar um copo de água, mas é preciso receber o profeta com caráter de profeta. É preciso receber um justo com caráter de justo, para que o galardão, para que aquilo que Deus tem para dar, seja algo palpável, não no sentido de que eu faço querendo receber. Não, é Deus quem dá. Né? Nós não temos condição de exigir nada. Porém, principal de tudo, eu creio que o copo d'água, eu creio que o visitar, está somente dentro de um contexto de receber alguém, porque, como o senhor já disse, nós concordamos, a boa obra sem a misericórdia tem efeito. Né? É simplesmente uma caridade que outros segmentos religiosos podem perfeitamente fazer. Porém, o que Jesus chama a atenção aqui é justamente para aquele que recebe o profeta com caráter de profeta, o justo com caráter de justo, e que está atento e recebe a palavra que lhes é pregada, plantada, e se rende ao Senhor, porque todo esse contexto aqui está justamente precedendo o sacrifício e já antecedendo aí a visão da vinda de Jesus, dizendo que os povos precisam estar preparados. E por isso ele manda os seus pequeninos. Agora, se não houve quem acolhesse os pequeninos dentro do que Jesus está falando com misericórdia, então também não tem como estar junto com eles na vida eterna, mas irão para o castigo eterno, diferentemente dos justos, aqueles que fizeram lá as obras do versículo 40 com misericórdia, estes vão para a vida eterna. Olha, castigo eterno, vida eterna. É justamente em relação à vinda do Senhor Jesus Cristo e a levar a sua igreja. É interessante o que você falou aí, porque tá dando retorno aqui. Sim. É interessante o que você falou aí, porque a misericórdia, ela não é para a salvação, mas a misericórdia é fruto da salvação. Né? Nós fazemos a obra de misericórdia porque fomos salvos. Né? Então, essa é uma consequência da nossa salvação em Cristo Jesus. Né? E muitas vezes nós fizemos um estudo, uma série de sermões na nossa igreja, junto com o meu filho lá, o pastor Mateus, e em cima lá da ideia de Lloyd Jones no Sermão do Monte.
E lá, muitas vezes, na abordagem do Lloyd Jones, ele vai falar o seguinte, que você entrar no quarto, fechar a porta, para mostrar para os outros que você está orando, não tem valor algum, porque o fechar a porta, na verdade, é você se colocar em conexão com Deus. Pode estar no meio de multidões de gente, mas você se fechar junto com Deus em intimidade e não olhando para as circunstâncias, para as multidões que os cercam. E a mesma coisa também é quando ele fala da obra, né, na obra de caridade, na obra da misericórdia. Você fazer a obra da misericórdia para tocar trombeta, para que os outros vejam o que você fez, não tem valor algum, porque isso, pessoas, às vezes, para querer mostrar sua generosidade, mostrar o seu valor, acabam fazendo, mas com benefício próprio, para se autoproclamar generoso, né? Então é muito diferente você fazer a obra de misericórdia quando você é alcançado pelo amor de Deus. Você faz a obra da misericórdia porque você tem misericórdia da situação que a pessoa está vivendo ali, seja fisicamente, seja emocionalmente, seja a área que for que ele está passando por dificuldade, mas você, ao mesmo tempo, você olha para a vida espiritual dele como uma situação caótica, que você quer levar ele também ao conhecimento de Jesus. Isso, os primeiros diáconos lá de Atos eram homens cheios do Espírito Santo, homens vocacionados para pregar a palavra de Deus. Então, eles, quando faziam a obra de misericórdia, eles levavam também a mensagem da palavra de Deus com poder, com temor e tremor, para que as pessoas também abraçassem a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Pois é, pastor, e eu estou aqui vendo, o senhor tocou no Sermão do Monte, eu estou com ele aqui também. Eu separei 3 partes do Sermão do Monte para mostrar como que o Senhor Jesus, ele quer não somente que nós exerçamos a misericórdia com relação a esses profetas, que são pessoas que são enviadas por ele para pregar, para trazer a palavra de Deus, mas também com outras pessoas, né? Então, eu observei aqui, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, do verso 3 ao verso 7, eu gosto muito dessa expressão inicial do apóstolo Paulo. Logo aqui, ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Por que isso é importante? Porque prova o compartilhar desse atributo de misericórdia de Deus para conosco. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Isso é uma coisa maravilhosa. É ver Deus agindo na nossa vida e
nos obrigando, nos impulsionando pelo poder do Espírito a praticar a mesma misericórdia confortadora, consoladora em relação ao outro. E o texto aqui, confortar, consolar, tem o mesmo sentido, o paracaléu, é o trazer para perto. E misericórdia, eu creio que é isso, é sentir a dor do outro, trazer para perto e fazer a obra consoladora, pregando, mas também assistindo, dando suporte àqueles que estão em necessidade, para que o seu coração seja confortado, seja consolado, seja restaurado, tanto quanto a restauração da imagem de Deus que foi impressa no Éden, ofuscada pelo pecado, e que o Senhor Deus está restaurando em todo o tempo, através da ação de Jesus Cristo, que veio como verdadeiro homem, como verdadeiro Deus, com um amor eterno, e se deu por nós. E diz: o que eu fiz, o que eu faço, o que vocês viram eu fazer, agora façam vocês também. Né? Como lá só para ficar entendido, lá na multiplicação dos pães, né? Senhor, tem muita gente aqui, nós não temos nada, o que tens aí? 5 pães, 2 peixes, dai vós a eles de comer. Dai-vos a eles de comer. Ou seja, vocês me viram fazer, mas Senhor, então me dá aqui. Rendeu graças ao Pai, multiplicou o pão, o peixe, todo mundo comeu, todo mundo se satisfez e o Senhor saiu glorificado. Então, o Senhor nos dá e diz: agora vai e faz também. Assim como eu sou o Deus misericordioso, o Pai das misericórdias, e te conforto, agora vai e console também a outra, né? Com os recursos que você tem nesse mundo, conforme o apóstolo João fala na sua primeira carta, né? Aquele que tiver recurso nesse mundo e ver o seu próximo, seu irmão, passando necessidade e não lhe assistir, o amor de Deus não pode estar nele. Né? Amor e misericórdia vão sempre caminhar juntos. Né? Aí, eu peguei aqui, olha, no Sermão do Monte, Jesus Cristo diz assim no versículo 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. É uma via de mão dupla. Exerce a misericórdia, é misericordioso, exerce a misericórdia e recebe misericórdia. No verso de número 4, o Senhor Jesus Cristo diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O Pai das misericórdias e Deus de toda consolação nos conforta para que nós consolemos a outrem da mesma forma que nós somos consolados. E no verso 6, esse é importantíssimo. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Esta fome e sede de justiça é preciso realmente ter sede, é preciso ter fome, porque é como uma lâmpada, o interruptor está ali, o aposento está escuro. É preciso levantar, é preciso querer ver a luz, é preciso tocar no interruptor, porque a luz vai acender. Todos que têm sede, todos que têm fome e vão a Jesus, ele os farta. Ele dá em abundância. E é preciso ter essa fome, é preciso ter essa sede. Lá em Apocalipse 21:6, o Senhor Jesus Cristo diz que aqueles que têm sede e vindo a ele receberão de graça da fonte da água da vida. Quando a gente recebe esta água, como a mulher samaritana de quem nós já falamos um pouquinho, quando a gente recebe esta água, se você soubesse quem é que te pede a água água que você me der é uma água comum, mas a água que eu vou dar a você é uma água que vai jorrar eternamente. E de fato a mulher experimentou aquela água que Jesus Cristo lhe deu e saiu, e a partir dela o nome do Senhor foi proclamado e muitos ali vieram à presença de Jesus. Maravilhoso. Maravilhoso. Muito bem. Eu creio que
A questão é que, de tudo que nós já abordamos aqui, eu creio que é muito interessante a gente pensar, porque nós temos nas igrejas, né, as diaconias, as SAFs, né, locais, até a nível de federação, nível de sinodal, e a Confederação Nacional de SAF faz uma obra social tremenda, maravilhosa, assiste tantas pessoas. O Natal Missionário é maravilhoso, é algo extraordinário, e Deus levanta recursos no meio das necessidades, no meio da escassez até, né? Deus levanta recursos de forma tremenda e pode trazer um momento maravilhoso para os missionários junto da sua família. Então, poderia enumerar muitas coisas, né? E a palavra de Deus, ela é tão rica e tão profunda, como Lloyd Jones diz, as insondáveis riquezas de Cristo, né? Eu estou lendo esse livro mais uma vez, é tremendo. E a gente pode, então, perceber que, por meio da palavra, quando nós nos lançamos ao amor de Deus, nós também somos tremendamente usados na área da misericórdia de Deus para com a vida de todos aqueles que nos cercam e necessitam. Eu só quero trazer... Sim, pode falar. O senhor falou da Confederação Nacional do Trabalho que elas executam. Eu vou lhe dar 2 exemplos pessoais. Sim. Eu não me lembro se foi em 2011, não me recordo o ano, talvez. Certo. Eu estava lá em Dourados, com a Confederação Nacional, e vi o que a Confederação Nacional fez na missão Kaiowá. Eu vi o que a Confederação Nacional fez de bênção para os índios. E em 2020, eu fui abençoado por obra de misericórdia, completa misericórdia, pela Confederação Nacional. Hoje, o nome da minha esposa consta na lista de orações da Confederação Nacional, e é de fato, para que todo o Brasil, ou os que estão de fora do Brasil, que estão nos assistindo, saibam que a obra de amor e misericórdia realizada pelas auxiliadoras femininas, e aqui a Confederação Nacional, no comando da nossa irmã Ana Maria, é uma obra segura, eficaz e sempre para a glória de Deus. Sim. Eu sou exemplo vivo. Certo. Então, nós já estamos caminhando para o final. Eu só gostaria de deixar um exemplo para nós, de que são inúmeros exemplos, mas eu lembro que o Hospital Evangélico de Ponta Grossa nasceu no coração dos diáconos de todas as igrejas da cidade e levantaram, então, um clamor e uma busca diante de Deus, e essa obra se concretizou e até hoje tem hospital lá. Então, são inúmeras maneiras, né, que a palavra de Deus pode nos levar, então, a essa obra maravilhosa de Deus, que é a misericórdia, nunca desprovida do amor de Deus, porque o amor de Deus é rico em misericórdia, o amor de Deus é tremendo. Para nossa consideração final, eu gostaria de apenas parabenizar a nossa querida Ana Maria, presidente da Confederação Nacional, e eu queria de público aqui dizer que você tem um toque todo especial do amor de Deus no seu coração, porque você trata assim os pastores de uma forma tão singela e singular. É maravilhoso o carinho que você tem pela vida dos pastores. E não somente você, mas toda a tua equipe aí da diretoria da Confederação Nacional, são mulheres que têm um carinho todo especial pelos pastores. E eu poderia até estender isso para nível de sínodo, para nível de federação, e por que não dizer nas igrejas, né? A SAF nas igrejas tem sido bênção, ajudando o pastor, auxiliando. Nós temos uma experiência maravilhosa
nesse ano, eu assumi a superintendência da escola dominical. Eu sou formado na área de educação cristã, então eu pedi ao meu filho, quero assumir a área da educação cristã na igreja. Então, assumi a superintendência, elegemos lá uma secretária, e a secretária está trabalhando em conexão com a secretária de causas da SAF, e está saindo um trabalho maravilhoso, e um trabalho um trabalho que leva assim, uma valorização de todas as datas, de todas as pessoas envolvidas naquelas datas. Então, é um trabalho maravilhoso, e a SAF é uma bênção de Deus na vida da igreja, na vida do ministério, dos pastores, no ministério de toda a igreja presbiteriana do Brasil. Deus abençoe a todos. Eu também sou muito grato a Deus, minha irmã Ana Maria, por sua vida, por sua dedicação à obra do Senhor, por me fazer conhecer pessoas maravilhosas como o reverendo Osni, aqui. Muito obrigado, e pedir a Deus que realmente... A recíproca é verdadeira. Obrigado. Pedir a Deus que continue fazendo inundar, plenificar o coração a ponto de transbordar o amor e a misericórdia na confederação, nas meninas da SAF, para que esta obra não pare, e para que o retiro do próximo ano, a conversa seja de 2 horas. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Retiro SAF Online 2024. Apresentação: Ana Maria Prado. Realização: Confederação Nacional de SAFs. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim.